Vamos iniciar agora o nosso estudo sobre os quadriláteros, né? Como o próprio nome já dá a entender, quadrilátero é toda figura geométrica que possui 4 lados e 4 ângulos, né? Consequentemente, tem 4 lados e 4 ângulos. Assim como ela também vai ter 4 vértices, ok? Muito bem. Dito isso, vamos tentar analisar aqui alguns elementos de um quadrilátero, né? Vamos tentar ser bem sucinto nesse vídeo. Olha, o que são os elementos de um quadrilátero? A gente pode apontar como elementos de um quadrilátero os lados, os vértices, os ângulos internos e alguns livros trazem ou não o estudo das diagonais desse quadrilátero, ok? Então vamos lá. Quem são os lados? Primeira coisa, como é que a gente representa os lados? Os lados, como pode-se ver, são essas estruturas aqui, ó, que são segmentos de reta, né, a distância entre dois vértices aqui, tá vendo? Então, antes, acho que lados a gente vai falar depois de vértices, tá? Então, os lados são as estruturas, os vértices são o encontro desses lados aqui, né, ó, dessas semi-retas, tá? Então, vértice A, B, C e D. A gente até representou com um pontinho aqui, mas não necessariamente precisa ter esse ponto. Desse tamanho aqui, enfim, só uma representação. Então, ó, quem são os vértices, né? São os vértices A, B, C e D. A gente representa por letra maiúscula, tá? Vértice. Então, se for perguntado quais são os vértices do quadrilátero, você vai verificar essas letras, né? Ou esses pontos aqui, ó, que representam os vértices do quadrilátero. E quem seriam os lados? Os lados a gente representa como? A gente representa com letras maiúsculas também, só que a gente vai representar os lados com a extremidade do início e o seu fim. Olha só esse lado aqui, tá vendo? Esse lado é o lado AD, porque ele começa em A, termina em D. Ele poderia ser DA? Poderia. AD e DA são o mesmo lado, certo? Não importa de onde ele começa ou onde ele termina, tá? Ele representa o mesmo lado. Então, ó, na sequência aqui, eu vou dizer que você tem o lado AD, que é esse lado aqui, né? Então você representa dessa forma. Um A maiúsculo com D aqui. Alguns livros ainda trazem com a barra em cima, certo? Então, ó, lado AD. De D até C, você tem o lado DC, né? DC, com a barra em cima para representar lado, né? Vértice representar a letra maiúscula e lado a junção das duas letras com a barra em cima. Temos o lado CB ou BC, tá? Tanto faz. E por fim, o lado AB ou BA. Estou colocando aqui porque eu estou fazendo nessa ordem, mas a ordem aqui, ela pouco importa, tá? Então, tá aqui os lados AD ou DA, DC ou CD, CB ou BC, BA ou AB, ok? Quem são os ângulos internos? Os ângulos são essas estruturas aqui, né? É a abertura entre duas semi-retas. Então, ó, o vértice B e os lados AB e BC formam essa abertura aqui, certo? E essa abertura a gente chama de ângulo. E como é que a gente representa ângulo? Da mesma maneira que a gente representa vértice, porém, para diferenciar de vértice, a gente coloca esse sinal aqui, que na língua portuguesa, né, na gramática, a gente chama de acento circunflexo, né? Aqui, em matemática, em linguagem matemática, é para representar o ângulo, tá? Então, ó, ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Então, ó, o ângulo A, não confundir, tá? O ângulo não é esse ponto, não. O ângulo é a abertura entre as semirretas AB e AD. Então, ó, isso aqui é o que a gente chama de ângulo A. É esse vão, esse espaço aqui, ó. Temos o ângulo D, o ângulo C e o ângulo B. E as diagonais? Bom, as diagonais, né? Basicamente você tem que estudar esses três aqui, tá? As diagonais é um bônus aí, né? Diagonal é o segmento de reta que a gente traça, tá? Entre vértices opostos, né? Então, olha só. A diagonal pode ser entendido como esse segmento de reta aqui. Ela sempre vai ter duas diagonais, tá? No caso do quadrilátero, só tem duas diagonais. Essa diagonal e essa outra aqui, representada em vermelho, tá? Então, quem são as diagonais? Como diagonal é uma reta, né? Você vai representar isso com essa barra em cima, né? Então, quem seriam as diagonais aqui? Vou até colocar numa cor diferente, né? Você tem a diagonal BD ou DB, tá? BD. E a outra diagonal AC ou CA, né? Tanto faz. Então, essas são as diagonais
do quadrilátero.